embora, nego, vai embora. Tu vai embora. Se a gente vai jogar fora, joga, então a gente diz que a gente vai comer aqui. A gente encosta no carro e come aí. Come aí. Mas agora fica parecendo que a gente tá fazendo alguma coisa errada, hein? Não tá. Bem-vindos ao controle. Bem-vindo ao controle. Tu disse que a gente tem algumas frutas e se a gente pode comer aqui. Vamos se adiantar. Vamos ver. É, Que dinheiro é esse que o cara tá pedindo aí? quem sabe. Não tinha nada de frutas, você não vai voltar, viu? Se precisar de algum dinheiro aí, tu fala. Não sei o que é que ele tá pedindo Não aí. tem. É. Claro. Bueno, ¿Puede pasar? Hola, Hola, ¿qué tal? hola. ¿Tenemos un poquito la queja? Sí. ¿Algún control específico o solamente para saber? Vegetales, alimentos, plantas. No puede- alimentación. no Me puede tiene que pasar. dedicar 2 segundos. Entonces, yo voy a comer aquí. Tenemos algunas frutas y verduras. Vamos a comer aquí entonces. Bueno, ahí te estacionan un costadito, por favor. Puede- La puede- consiguen acá. Ok, bueno. Una información. ¿Dónde hay una estación de servicio aquí? ¿Es muy lejos de aquí? 300 metros mano derecha. Ok, bueno. E aí, minha linda? Fala aí. a gente vai comer todas as frutas. Fazer o quê? A gente deve comer as frutas que tem caroço, porque aqui nesse posto de controle aqui perto de Mendonça não passa nada desse tipo de alimento. Então a gente tem a maçã, ameixa, pera, Pêssego e pera. pêssego e um pimentão. Pimentão a gente botou na comida e a gente o resto tá fazendo esse lanchinho que tá em boa hora, né? Mas só que eu não aguento mais. Foram 5 maçãs enormes. Eu não aguento Então- mais. Então a gente está fazendo isso aí para não jogar fora, porque senão a gente tinha que descartar ali naquele túnel ali, né? E aí o posto, os policiais, é isso aí. Mais uma experiência na vida. Alguém Tomara come... que seja só isso. Tomara isso aí. É uma experiência, né? Comer uma salada de fruta no meio da rua, quase que forçado. Depois de comer todas as frutas que a gente tinha no carro, gastamos até uma grana boa com frutas. Vamos embora. Vamos pra próxima. Que é isso aqui? Verdade. Hola, hola. ¿Todo bien? Muy bien. Permítame ver ahí atrás, señor. Nós passamos aí pela outra inspeção, Sí, pero não compramos nada. no lo entiendo. Passamos allá no Sí. outro controle, Sí, sacamos todo, dormimos nella estação de serviço sí. e não compramos nada. Ah, bueno. Fruta, entonces. Nada, porque sacamos todo lá no outro. Bueno. Tivemos que comer todo, Sí. todas as frutas que tinham caroço e Ajá. nada mais. Bueno. Não teníamos tempo para comprar outras coisas. Sí, sí. No, sí, no entiendo. Lo que sí, acá tiene que abonar Quando você quer 2100, olhar. Por que 2100? porque es el valor de la camioneta. Bem, pessoal, acabamos de passar por uma fiscalização aqui. Por outra fiscalização. Ontem, de tardinha, quando a gente chegou por aqui, nós passamos por uma fiscalização de frutas. Só que a gente teve que pagar 4.200 pesos argentinos. Por quê? Segundo eles, é que a gente tinha entrado na província. Só que a gente não ia ficar nessa província. A gente quer na província de Mendoza, que
E aí 2 quilômetros depois a gente tem que pagar novamente 2.100 pesos. Ou seja, a mesma fiscalização que teve na primeira, que era outra província, em menos de 2 quilômetros a gente teve que fazer uma outra, e ambas pagando. E o pior é que você não tem um outro caminho para passar direto para a província de Mendoza. Você não tem, você tem que passar por outra para poder passar para ela. Aí você paga 2 vezes. É horrível esse negócio de ficar pagando toda hora pedágio, província, é horrível. Somando com o pedágio, agora tem essas fiscalizações aí. Eu, sinceramente... 3.600 pesos em 2 quilômetros. Fora esse negócio de fruta, que você toda hora tem que descartar suas frutas. E ninguém avisa, não tem um aviso antes, né? Você quando chega já recebe a surpresa. Mas é isso aí, vamos pra frente. Vamos nós. Então vem com a gente aí, que com certeza tem novidade aí. Com certeza. Mendonça é uma cidade vibrante e encantadora localizada na região de Cuyo, na Argentina, conhecida por sua produção de vinho de alta qualidade, paisagens montanhosas deslumbrantes e rica história. Está situada no sopé da Cordilheira dos Andes, o que lhe confere um clima seco e ensolarado ideal para a viticultura. Fundada em 1561, a cidade possui um rico patrimônio histórico com influências indígenas, coloniais espanholas e italianas. Um terremoto devastador em 1861 destruiu grande parte da cidade, que foi posteriormente reconstruída com um plano urbano moderno e arborizado. A cidade é um ponto de partida popular para atividades ao ar livre, como caminhadas, escaladas e esqui nas montanhas dos Andes. O Parque General San Martín, um dos maiores parques urbanos da América Latina, oferece áreas verdes, lagos e trilhas para caminhadas. A cidade possui museus, teatros e centros culturais que exibem a rica história e cultura da região. Acho que é isso aí o parque. Nós chegamos. Estamos aqui no Parque San Martín, já estacionados. O carro está ali, mas a gente vai procurar outro lugar. Dentro do parque ainda. Muito bonito o lugar, muito arborizado. Aqui tem uma lagoa, olha que legal, as pessoas ficam praticando esporte. Senhor. Oh, que lindo, periquitinho. Vamos agora procurar outro lugar, porque esse daqui tá meio evidente. Pode ter barulho, chegar, né? Um cachorrinho. Legal. É um parque muito legal. Bonito, muito bem estruturado. De todos os parques que a gente já foi, eu acho que é o melhor, né? Pelo menos aparece, né? E aí ele é bem grande. Bem cuidado. Tem uma referência muito boa dos viajantes, né? De motorhome. De tranquilidade, de segurança, né? Vamos dar um reconhecimento aqui agora. Infelizmente a gente não tem a internet eficiente, a gente vai ter que procurar um ponto de Wi-Fi. Aqui são banheiros públicos. Só que tá fechado. Então não é tão público assim, né? Menino, tá quente. Muito quente. Não sei se são aqui dentro do banheiro. Pois é. Ou são lá. A gente vai ter que. A gente tá muito verde ainda, né? verde ainda em termos de informação.
Mas a princípio a gente tá vendo muitas pessoas aqui sentadas na grama, passando. Passeando. Parece ser tranquilo. Esse banco aqui com esse tronco. A árvore deve ter caído, né? Que nem lá em Córdoba, né? Que eles fizeram a arte. Que coisa mais linda, cheio de rosas. Lindo demais. É uma praça muito frequentada, né, Nego? É. Muita gente mesmo. Bicicleta o tempo todo, gente andando, gente deitada na grama. É muito bonito. Muito É um bonita. lugar muito agradável. Essa fonte aí mesmo, uma coisa linda ela. Ah, por prato. Vamos correndo. Coisa linda. Só pra fazer uma filmagem boa de drone aqui. Não é? Olha que linda. Muito bonita. Muito agradável aqui. É. Que se serve. O quê? A cerveja mais A gostosa do mundo. cerveja. Hoje tem a feirinha, né? Aqui agora são 7h30 da noite, eu acho que até mais de 7h30. Tô 20 para as 8. 20 para as 8. Ainda é de dia. Essa fonte linda aí. Nesse parque. Lindo também. Linda essa fonte, linda demais. A Ponte das Nações, né? Fonte Fonte das Nações, né? E a noite começa a chegar agora. Quase 8 horas da noite. Nós estamos aqui em Mendonça, num parque maravilhoso. Durante o dia pode ser um paraíso, mas à noite é um inferno. Então, para vocês que querem vir para cá com motorhome, pelo menos esse ponto aqui é uma miséria. A polícia já passou umas 3 ou 4 vezes, só que os miseráveis não querem que fazem. Eles vão embora e depois retornam quando a polícia realmente desaparece. Então é isso aí. A história da sociedade é isso aí, né? Reparem bem lá. É isso aí. Julguem vocês aí. Aqui do lado, agora eu vou filmar do outro lado. E aqui desse lado, vocês podem ver a quantidade que estão aqui, inclusive famílias, né? Seu mínimo de consciência, o mínimo de respeito com o resto das pessoas. O outro lá empenando a moto, como eu falei, a polícia já passou por aqui tentando proibir essa prática. Então, esse ponto aqui de parque, infelizmente, não é para motorhome, o pessoal descansar, dormir. Olha, reparem bem lá embaixo a quantidade de carro de gente aí. Bem, meu povo, são 2 horas da manhã. Fomos escorraçados. Tivemos que sair de lá. O rapazinho achou de botar o som dele bem alto junto com o carro da Só que gente. isso não é só um, não. Não. Nossa, Aí, ó, só a um. quantidade de gente aí, ó. Eu não sei. Estamos indo agora em outro ponto aqui do parque. Parece que aí foi o pior ponto do parque, foi esse daí. Mas é como se a gente tivesse estacionado no meio da festa. É, Agora vamos no meio da polícia. a gente estava errado. Vira à direita aqui, né? Eu não sei, eu acho que é. Subir aí pra ver. Eu acho que não é aqui não, né, Nego?
Nós estamos aqui agora nessa rua onde tem a polícia. E parece que aqui não inibe muito não essa prática. E botar um som alto aqui, entendeu? Vocês podem ver lá embaixo aí. Tem uma galerinha também. Com um carro de capô aberto, o pessoal com som alto. Então é isso aí. É uma praga de norte a sul e leste a oeste, esse país afora. Depois de uma noite mal dormida. Não dormida. Isso é o detalhe. Nós paramos em um lugar e a gente achou que não ia ter barulho. Só que começou o barulho lá para umas 11 horas. Começou o barulho e a gente tinha acabado de pegar no sono. A gente dormiu umas 10 horas. E começou o barulho e estacionou junto da gente um jovem com um carro no som na maior altura. Não, na realidade, um era de um lado com esse mesmo característica, outro do outro lado também com essa mesma característica. Mas junto foi um que e o som alto e eles conversavam alto, aí a gente não aguentou, a gente saiu de lá. Estacionamos perto da polícia, que disse que era tranquilo também. Só que de manhã a gente teve a surpresa de ter uma feira hippie. E essa feira vai de hoje, que é sexta-feira, até domingo. Então, em resumo... A gente perguntou, né, se a gente ia atrapalhar, eles disseram que ia ter barraca ali, que a gente precisava sair. Então a gente saiu e agora nós estamos estacionados aqui. Vamos ver. A gente vai tentar fazer de um limão uma limonada. A gente está meio zumbi agora. História, né? Faz parte da experiência. Agora nós vamos lá no centro de turismo para tomar algumas informações sobre a cidade, do que a gente pode ver, e depois nós vamos no supermercado, porque como a gente, antes de chegar aqui, nós tivemos que comer toda a fruta que a gente tinha. A gente gravou. Então nós estamos sem frutas. A gente gravou um vídeo, inclusive mostrando todo esse episódio quase que hilário, né? Para não dizer outra coisa. Mas assim, a gente está nesse parque, o nome dele é Parque São Martin, aqui em Mendonça. É uma referência para quem vem à cidade, especialmente quem tem motorhome. Na verdade ele é um parque bonito e tranquilo. Agora tem alguns pontos que é mais animado. A gente, na realidade, a gente atrapalhou esse ponto. A gente estava no lugar errado. O primeiro foi lugar errado. O primeiro foi. E o segundo, por coincidência, tem essa feira. Tem a feira hippie. Só que tem uma que a gente pensou que fosse ela, que tinha mudado de lugar. Então a gente ficou tranquilo em parar ali. Só que a gente notou que é outra feira hippie que começa hoje. Então é tudo hippie. A primeira foi de artesanato, a segunda dizem que é uma feira hippie. Vamos ver, depois a gente mostra. Depois a gente confere, a gente vai dar uma olhada lá, enfim. Vai com a gente. Vamos começar o dia aí com os pés direitos. Vai lá. Aqui nós estamos ali. Aqui parece ser um lugar tranquilo, pelo menos por enquanto tranquilo. De manhã cedo tinha gente, não era nego. De manhã cedo aqui, de manhã e de final de tarde, que é o ponto de encontro das pessoas. De manhã. Que vem pra cá malhar também, né? Que a gente vê muita gente malhando. De manhã é o pessoal que vem fazer ginástica, yoga, corrida, enfim. Atividade física. De tardezinha, no final da tarde, são as pessoas também que vêm fazer o piquenique. Hoje é fim de semana, vai começar o fim de semana, então vem pessoas curtindo o piquenique, fazer ginástica. Nosso carro foi arrombado e a gente teve que chamar a polícia para poder fazer a queixa. Estamos aqui no Parque São Martin, um lugar nada seguro. Aí a gente está vendo aqui nas câmeras agora para ver se a gente acha alguma pista de quem foi, de quando foi, de como foi. Sei que quando a gente acordou de manhã, a gente ouviu um baque, César desceu do carro e a gente vai contar tudo depois para vocês. E lá vamos nós, atrás de um ponto de informações turísticas. Pode ser que seja aqui, né, nego? Bom, ali é o centro de agências de turismo. Aqui é uma praça muito bonita.
Bom, a coisa eu tenho que te falar a verdade sobre a Argentina, sobre as cidades que a gente tem encontrado até agora. Pequenas, médias, essa aqui já é grande. O urbanismo aqui premia muito as pessoas que caminham. Então a gente vê as calçadas abertas, muito largas, arborizadas. Os carros também, né? Porque à medida que a rua tem 2, 3 pistas... Pois é. Então vocês estão vendo aqui, as avenidas são muito largas. Então o trânsito aqui deve correr bastante, não digo tranquilo, né? Mas fluido, né? Flui direitinho. Aí, ó. São muito largas. Outra coisa também que eu vejo muito é essas rampas de acesso aqui, ó. Uma coisa interessante aqui, esses canais assim de escoamento de água pluvial, são muito grandes. Aí a rua larguíssima. Mostra esses canais aqui, como são bem grandes aqui. Bom, a gente está indo rumo à Praça da Independência. Uma informação sobre o ônibus, né? A gente está interessado em fazer aquele túnel, aquele ônibus vermelho, né? Que tem várias cidades turísticas. E lá no centro turístico informaram que nesse ponto da Praça da Independência é vendido um ticket, né? Vamos ver, porque diz que tem um preço para cada... para cada itinerário. Não, e para cada tipo de turista também, segundo eu entendi. Se é latino, se é estrangeiro de outro continente, se é argentino. Então vamos ver como é o tratamento no nosso caso, por exemplo. É claro que a gente vai perguntar, se fosse de outra nacionalidade, qual seria o preço. Olha as casas, ó, bonitas. Olha outro casarão aqui, ó, nego. Olha as casas aqui, bonitas. Olha que casarão bonito, ó. Isso aqui é um museu, Carlos Alonso. Parece que são casas, as primeiras casas que depois deram espaço para esses prédios. É que nem o Corredor da Vitória lá em Salvador. Aqueles casarões lindos foram derrubados para dar espaço para verticalização. Me encanta essas coisas dessas ruas, sabia? Essas ruas largas. Muito largas. Café no meio da rua. Eu adoro isso. Acho que a cidade tem vida. A inveja que eu tenho lá no Brasil, não se pode mais fazer isso, que se podia, né? Não se pode mais. Com certeza. Coisa mais linda aí, só um café. Que lindo. Aqui outra loja de vinho. Loja de vinhos, né? Olha aqui a adega lá. Agora a gente está chegando aqui na Praça da Independência. Ali o ônibus. Ali o ônibus, ó. A gente está querendo tomar informação sobre ele. Ali ele tá saindo daí também, mas eu acho que sai lá do parque. Saiu, tem outros pontos de saída. Mas vamos ver onde é que... também não é muito longe, não. Vamos ver onde é que compra aí o ticket. Tem umas barracas aí, deve ser aí. Aqui outro ônibus aqui. Também. Peraí. Sim. Tem um QR Code ali. Aqui, ó, nega. City Tour. Aí, ó. Aqui é outra empresa. Aqui é outra empresa. Na Independência, Vamos lá. Da feira. Bom dia. Desculpa por falarlo. Por favor, ¿dónde puedo encontrar los tickets para este paseo con el ómnibus? Pregunta a los chicos de Braña. Lá, naquela... Bueno, graças, amigo. Bom trabalho. Aqui estamos na Praça da Independência. É um ponto central aqui da cidade de Mendonça. E como todas as praças, no fim de semana tem sempre acontecimentos. Cuidado aqui. Sim. Olha como parece o Campo Grande. Que isso aí? Aqui é um hotel. Iate. Como parece bonito esse hotel. Olha como parece o Campo Grande, me lembrou. Vamos nós.
Olá, que tal? Bom dia. Bem, pessoal, acabamos de tomar informações aqui sobre o ônibus e sobre os vinhedos. São passeios distintos, né? O que a gente achou, nós achamos muito caro. O mais barato dá R$200 por pessoa, Ou seja, R$400. esse mais barato não inclui nada, só a visita à fazenda de uva, né? O vinhedo. Nós dois também não bebemos, né, mesmo? Exato. Pra gente ir lá, comprar vinho, fazer acontecer. A gente não bebe. Já temos experiência lá no Brasil, lá na Serra Gaúcha, enfim, a gente já sabe tudo como é que funciona. Como funciona. Mas a gente vai dar informações a Nós você. vamos dar informações, a gente vai botar tudo direitinho aí do que a gente viu, que a gente pesquisou, nós vamos dar informação e a gente prefere gastar esse dinheiro Viajando. no mínimo, no baixíssimo que a gente ia gastar era R$700. Então a gente prefere botar em combustível e conhecer outros lugares. Porque, inclusive, há outros lugares aqui na região bonitos, interessantes para a gente poder visitar e passar mais informações. É outro tipo de álcool que a gente não vai gastar. Anda trayendo abanico con las calores. Graças. Não, Tá vendo que eu tô filmando aqui? pois é. Então essa é a nossa decisão. Como falamos, a gente vai informar o máximo que pudermos em termos de valores, em termos de detalhes desses passeios, mas a gente não vai fazer pela razão Por essa já razão. informada. A gente prefere gastar em combustível. Já. Então, é isso aí. É nóis. Aqui é a Praça da Independência. É outra praça, bonito mural. Muito bonita. E é uma praça mais popular, né? Não é luminosa não, a água é terrosa mesmo. É. Bonita essa praça, bonita mesmo, são praças lindas. Olha as árvores, eu fico besta. Muito bonito. Linda, cheia de árvores, é muito bonita. A cidade é muito bonita. Parece, mas a gente pode ter uma ideia das avenidas largas. Outro ali namorando, os dois ali namorando, deitados. O argentino gosta da praça, né? É a água terrosa mesmo. Aqui é um calçadão. Legal, gostei. Como? Família del Viz. Sim. A moça cantando. É uma cidade que tem vida. Uma cidade que tem vida. Coisa que a gente não tem mais. Não existe mais lá, né? Ai, que rua linda essa. Ai, nego, que rua linda. Que rua linda essa. Linda. Linda, linda. Interessante, as fontes aqui tem cor de rosa. Pode ser, por causa do vinho, que é época de vinho. Ah, é para de vinho, então essa cor é alusiva à cor do vinho. Se for vinho, ela vai ter boca. Mas não é não. Olha, turismo del vinho. Pronto. Deixa eu falar um negócio rápido aqui. Pessoal, é o seguinte, a gente aqui está na época agora da vendimia, né?
na região. Então tudo aqui, todo o turismo é levado para visita nessas fazendas. É em torno disso aí, né? E inclusive nesses bares aqui na rua principais, todos eles vendem, servem aliás, vinho com suas iguarias, salame, pão, enfim, tudo que leva a ideia, né, o alimento A festa do vinho, né? Um café. Ali já tem um rapaz com violão. Provavelmente ele vai tocar na rua. tudo aqui é bem de vinho. Não é nada demais, As não. adegas, aqui, ó, tá vendo aqui? Passeio do vinho, do vinho. Todos Avenida do eles vinho. vendem. Aqui é vinho. Não é que eu vi. Todas as ruas são assim, arborizadas e grandes e largas. Estamos aqui agora no supermercado. É muito bom, gostei muito do supermercado. Só ter a ideia, a maçã tá de 1.190. É R$5. R$5,50, R$5,60, por aí. A gente começa sempre pelo setor de frutas e verduras. De frutas e verduras, que é o que a gente precisa. Sei lá, um quilo tá R$10 o quilo, mais ou menos. É isso? É. A melancia tá 500 e poucos Você falou que é R$2. pesos, que deve ser o quê? R$2 A divisão é sempre quase por por 2. 200, é. 200. E vamos nessa. E a- Aí tem pêssego. E aqui a gente está no setor de frutas, né? Isso aqui são pêssegos. E a gente tinha comprado de 4 lá em Vila Dolores. Aqui tá de 2,590. De mais ou menos quanto? R$15? R$12. R$12. 12, R$13. Aqui a ameixa Aqui também, porque pêssego é de lá. a pêssego é R$13,90. R$13,90. Ainda sei que pouco mesmo. Aqui a ameixa tá também R$12 o quilo, 2.590 pesos. Limão errilho, esse limão é siciliano. 1.790, acho que é R$15 o quilo, mais ou menos. Aqui na parte de sabonete, esse sabonete mesmo aqui, ó, tá de 1.190. Ele deve estar o quê? 5,50. Aqui os shampoos, 2.700, que dá R$13, 14. O serve tá de 25 reais mais ou menos. Esse aqui tá de 8, então tá de 40. De 8 dá 40. Aqui ó, papel higiênico. Aqui 80% de desconto na segunda unidade. O preço dele normal é 3.650. Isso está em promoção. O preço normal é 3.650, o que dá 15 por 200, né? Mais de 15 reais. Aqui são os azeites. O óleo de oliva. O preço está de 14.950, ou seja, 75 reais. Sai na faixa de 75 reais. Esse aqui que é o mais barato, 250 gramas. Esse aqui que é o mais barato, 50 reais. Então tá tudo caro no lugar que produz azeite, né? Então não dá pra gente se animar não. Tem coisas aqui que estão bem carinhas mesmo. Você estava mencionando, inclusive, os produtos de limpeza que são mais caros. O papel higiênico. papel higiênico,
Detergente de pia, também caro. Coisas aqui que são bem caras. Você falou R$15, não é isso? De R$15 com 4. Do 4 rolos. E o detergente fica na faixa de R$10, R$12 um frasco de detergente de lavar prato. Uma coisa que deixou a gente curiosa são os contenedores de água mineral. Aqui não é a quantidade Decimal, tipo decimal, né? Aqui é 6 litros e... 6 litros e 200. 6 litros e 200. Não é 5 ou 10, é 6 e 200. 6 e 200. Aqui, ó. 6 litros e 200. Aqui é 2 litros. Aqui 6 litros e 500. 6.500. Então não é decimal. Aqui é a partir de vinhos. Leva 3, paga 2. Cinto, lambrusco, e aí? Esse aqui leva 3, paga 2. Esse aqui também, tá vendo? Uhum. Tem uns aqui que são bem em promoção mesmo. Leva 3, paga 2. 3, paga 2. Aqui é a parte de leva 3, paga 2. Dá uma tomada na adega toda aqui. Isso é um pequeno supermercado, não é grande. Então, tudo aqui, todos os empreendimentos de alimentares tem uma vasta adega de vinhos. Aqui, preço do frango inteiro, 6.995 pesos, com R$30 aqui. As coxas, para R$1,99. Aqui frango recheado, frango recheado. 7.478. O lago, nesse instante, teve corrida de barco aqui, não foi? Foi. Não deu pra filmar porque tava na hora, terminando na hora que a gente tava chegando. Que coisa linda. Olha aí, como que é isso aí? Sim. Lindo demais. Aqui, ó, sabe o que é Piangiano, tá na Itália. É a mesma coisa, né? Olha como tá linda. Eu vou mostrar os Andes. Ali, aquelas montanhas ali em cima, ó, são os Andes. Cordilheira dos Andes. E é isso aí. E assim a gente se despede de Mendoza.